Então, boa noite, sejam bem-vindos. A gente então vai hoje fazer o 4º capítulo do livro da Autocompaixão, da Kristin Neff. Para quem não conhece ainda o trabalho, é uma leitura comentada de um livro muito conhecido, que é um livro que fala sobre autocompaixão e que durante o livro ele trata de toda a trajetória e de como a meditação da compaixão pode nos ajudar na nossa vida cotidiana. É um livro muito comum, muito popular no mundo inteiro. A Kristin Neff, então, ela é uma americana, ela dá aula na Universidade do Texas, é uma psicóloga PhD, e o ponto de estudo dela principal, então, é a autocompaixão. Então, a gente já percorreu o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, e a gente chega no capítulo 4. E eu começo pedindo desculpa para vocês de não ter, assim, uma programação muito certa, porque eu também estou ensaiando, né? Como eu já disse, eu não sei botar no YouTube, eu preciso de outra pessoa. Então eu pensei que toda quarta-feira eu já poderia gravar e postar, mas não vai ser assim, né? Porque daqui eu mando o vídeo para uma pessoa que está me ajudando e ela posta. Mas vamos indo. O importante é que toda semana vai ter aqui um capítulo, né? Então, o que a Kristin Neff, ela traz nesse capítulo 4? É um capítulo que ela vai falar muito da conexão humana, de quando que a gente se isola. Geralmente a gente se isola por conta de a gente ter vergonha de quando a gente falha, da gente não reconhecer a nossa natureza humana comum, que pressupõe o sofrimento, né? Então, ela vai trazer aí toda essa trajetória de contexto da nossa sociedade, da nossa cultura, que faz com que a gente às vezes embote o sentimento de vergonha, mesmo que a gente não tenha tido culpa em determinada situação, e com isso a gente perde proximidade. E como o ser humano ele é um ser de conexão, quando a gente perde conectividade, a gente perde qualidade de vida. Então a Kristin Neff começa na primeira parte desse capítulo, ela começa falando de um tema que é o seguinte: estamos juntos nessa. Então, quando ela fala isso, ela se refere à nossa trajetória de vida, nessa experiência humana, e que é muito parecido de pessoa para pessoa. Então, o reconhecimento, segundo ela, dessa experiência humana comum, interdependente, é um ponto fundamental para a gente substituir autocrítica por autocompaixão, porque a autocrítica seria a gente renegar a nossa condição humana de imperfeição. Então ela ela faz uma comparação logo de cara nesse primeiro capítulo, que ela traz a seguinte questão, né? A autocompaixão ela faz muito isso, uma dicotomia para a gente ir aprimorando a ideia de autocompaixão. A autocompaixão em relação ao amor próprio. A gente, na nossa cultura, a gente tem uma intimidade para realizar o amor próprio muito mais do que a autocompaixão. A autocompaixão é um termo, normalmente, a gente já falou isso anteriormente, nos capítulos anteriores, mas normalmente ligado a uma coisa assim de ter altruísmo, né? de ter uma questão ética, de ter uma questão religiosa até, né? De ser bonzinho demais. E é diferente o contexto que ela traz aqui. É interessante o livro porque cada vez a gente vai aprofundando em camadas o conceito, para a gente se livrar desses equívocos, né, desses mistakes aí em relação ao conceito. Então, ela faz o paralelo de autocompaixão e amor próprio, sendo que o amor próprio, ele é muito direcionado à pessoa, né? Então, quando eu digo amor próprio, eu estou autocentrado, estou me referindo a mim. E geralmente, o que acontece quando eu me refiro em relação ao amor próprio, eu excluo a outra pessoa. Ao passo que a compaixão, ela é relacional. Então, a autocompaixão tem sempre o outro me interessa, a felicidade do outro me interessa, eu tenho o impulso de querer ajudar aquela pessoa, porque eu me reconheço nela. Então, são dois pontos muito distintos e que ela traz, então, uma definição de compaixão que eu vou ler, compartilhar com vocês, que eu achei interessante, que a autocompaixão é literalmente sofrer com.
é reconhecer que a experiência humana é imperfeita. Considera que todos somos falíveis, fazemos escolhas erradas, nos frustramos e isso é inevitável. A partir daí, dessa consciência, então, que ela traz desse fato que a gente sofre, né? O ser humano sofre, todos sofrem. A experiência humana, se a gente pegar, né, aí várias abordagens, ou todas as abordagens, uma coisa a gente vai encontrar em comum. Tanto em psicologia, como sociologia, como filosofia. Uma coisa de antropologia a gente vai encontrar em comum. O ser humano sofre. Não existe aquele que não sofre. Então, essa é uma questão que é trazida o tempo todo. Se eu tenho, né, falhas e eu sofro por essas falhas, é como se eu considerasse que só eu tenho. Ao passo que quando eu coloco isso em relação às demais, a condição humana, a minha espécie, né, a minha natureza, isso muda de figura completamente. E isso é relativamente fácil, não é uma coisa difícil da gente fazer. E o bacana do livro é que ela vai mostrando, cada capítulo tem uma ou duas exercícios, né, que ela traz, e eu estou transformando cada exercício em meditação, que está disponível no YouTube, tá? Então ela compara um outro ponto agora, que é a autocompaixão, com outro conceito que a gente também tem e a gente acaba usando mais, que é a autopiedade. Então a autopiedade é quando a gente fala assim, pobre de mim, isso acontece comigo, caramba, né? As coisas não dão certo na minha vida. Como esse olhar também é autocentrado, como se só a sua vida comportasse frustração, como só você sofresse. E isso não é verdade. Já a autocompaixão, ela pressupõe o que é verdade, que todos sofrem. Então a gente tem que se aproximar dessa condição para a gente poder ampliar a nossa visão em relação às nossas falhas, às nossas frustrações. E ela fala outra frase que eu achei bonita, que é: a dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis. O ser humano é muito parecido na dor. E eu até costumo acrescentar que a gente também é parecido no amor. A gente é da mesma espécie, né? Por mais que hoje, no contemporâneo, a gente tenha outras barreiras que foram criadas, que a gente vai ver na sequência, tá? Aí ela vai tratar de uma questão também, que é a questão do isolado e do sozinho, né? Quando falhamos, a gente tem a tendência de se isolar, né? Se isolar para quê? Porque eu fiquei chateado, porque eu não queria ter errado, porque eu me chateei muito com essa história. Mas, na verdade, a falha, ela comporta também uma vergonha. Então, você ficar chateado é normal, faz parte de um processo e tal. Aquilo, se não durar muito, é saudável, porque corresponde a uma frustração. Mas, às vezes, a gente sente vergonha e a gente foca no defeito ou na insuficiência. E quando a gente leva atenção, né, quando a gente medita o tempo todo, a gente está barganhando com a nossa atenção. Olha, fica aqui. Não vai ser arrastado pelos pensamentos, não vai ser arrastado por qualquer ideia. Fica aqui na respiração, fica aqui nas sensações do corpo. E a gente meio que fica nessa negociação o tempo todo com a atenção. Então, a nossa atenção, numa hora que a gente falha, ela gruda no defeito. E aí, o que a gente faz? A gente começa a alimentar uma emoção de insuficiência. A gente costuma entrar num pensamento repetitivo, que a gente costuma chamar de ruminação, e a gente começa a construir histórias, né? A gente acrescenta mais dor naquele sofrimento, a gente aumenta a falha, e às vezes aumenta indefinidamente. Esse é o problema, né? E aí ela diz que toda essa autoaversão, quando a gente falha, que a gente fica muito puto com a gente mesmo, não é uma coisa do nível racional, né? Aliás, toda a cientificidade no campo da meditação e da saúde mental, ela tem uma questão de você
se ligar muito mais na emoção como um fato, né? O que você sente é o que você sente. Ela é verdadeira a emoção. Por mais que ela seja espalhafatosa, incômoda, indesejada, o fato é que se a gente começa, através de um trabalho de meditação, a se aproximar mais desse campo que a gente não consegue definir, às vezes a gente não sabe o nome, só sabe que é chato, porque a gente está sentindo, às vezes a gente coloca a mão aqui para, não sabe se é angústia, ai, tô esquisita, né? Mas assim, quanto mais, essas emoções, elas sempre trazem alguma coisa. Algumas coisas a gente sabe, então eu tô triste porque eu perdi o trabalho, eu tô triste porque eu briguei com o namorado, eu tô triste porque eu não consegui realizar o plano, o projeto aí que eu me planejei tanto para conseguir. Agora, às vezes a gente não sabe, e eu acredito que a maioria das vezes a gente não sabe. Porque o nosso inconsciente é uma área enorme que responde por toda a nossa vida e que tem outro tipo de elaboração que é o que ela chama aqui de túnel emocional. Então, às vezes é um cheiro, aí aquele cheiro lembra determinada situação e a gente se conecta com aquele túnel emocional e imediatamente a gente começa a ter gatilhos. Às vezes é uma música é muito comum, né? Às vezes é um lugar que você passou e que lembrou um outro e que você não sabe direito qual é e aquilo te traz uma emoção. Então a autoaversão, quando a gente começa a ter pensamentos circulares em torno da falha, ou seja, aumentando a falha, ele não é exatamente uma intenção. Olha, eu vou fazer isso comigo porque eu mereço, então eu vou me maltratar agora, ver se eu endireito, se eu nunca mais faço isso. Não é bem assim, né? A gente começa a alimentar ali, não se dá muita conta e vai embora, né? E o interessante é mesmo quando a gente não tem culpa, ela dá o exemplo, por exemplo, quando a gente está doente, quando tem uma demissão em massa e eu sou demitida, mas a culpa não é minha, todos os meus colegas também foram. E mesmo assim a gente tem culpa em uma experiência dolorosa. Geralmente a gente aciona sempre a questão da culpa, porque a gente fala assim, não, se eu me culpo é porque eu tô tentando achar um entendimento racional aqui. Tudo a gente quer entender, e aí a gente vai entender da pior forma, que é a gente atribuir culpa o tempo todo, e muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente nem tem a culpa, né? E por que a gente faz isso? Mesmo que seja através do túnel, né, emocional e tal, por que o ser humano faz isso? Bom, primeiro que a gente tem memória, né? Então a gente também tem uma inteligência, a gente pensa prospectiva e retrospectivamente, é diferente dos outros animais. Agora, a gente acaba acreditando, a gente acaba tendo uma crença errada de que tudo sempre vai dar certo. E isso é tão errado quanto perigoso, porque se a gente for pensar, as circunstâncias da vida envolvem uma infinidade de situações, né? Que todas elas precisam se encaixar para aquilo que eu planejei, desde uma coisa simples, de chegar às 8 horas da manhã no trabalho, até uma coisa assim, um projeto que você se debruçou muito, que você trabalhou muito nele, mas o fato é que você depende de tanta gente para isso se realizar, você depende de tanto da natureza não acontecer nenhuma tempestade, alguma coisa, você depende da pessoa que você vai encontrar, da vida dela também, você depende, às vezes um telefonema acaba com tudo. E no entanto a gente tem uma crença, a gente traz uma crença que a gente pode controlar as circunstâncias da vida. E isso leva a gente, lógico, né? Porque isso não existe e a gente acredita. Então isso leva a gente a se culpar. Porque se eu tivesse me planejado melhor, porque se eu tivesse feito mais, porque se eu... Mesmo quando a gente não tem culpa. Então, na real, a crença certa é o fato de que as coisas podem dar errada. O tempo todo. Isso é inevitável.
Então, quando a gente começa a se haver com essas realidades e a gente começa a pensar e refletir, e a gente vai falar, puxa, é mesmo, né? Então, o que eu posso fazer para aliviar? Né? O livro todo, ele vai trazendo problemas e ele vai apresentando possibilidades. Isso que eu acho bem legal também. E nesse caminho, nesse mesmo capítulo 4, é trazida a ideia de pertencer. Né? Pertencer, e ela traz um parâmetro da psicologia humanista, né? Que a psicologia humanista, então, ela traz isso muito claro, que o crescimento e a felicidade individual depende de condições básicas de conexão. Então, o ser humano, a gente tem que entender que o ser humano, ele é naturalmente a criatura humana, ela precisa se conectar. Tanto que o pior castigo dentro de um sistema penitenciário, por exemplo, é você isolar totalmente a pessoa, deixar ela sem conexão. Né? É a coisa mais sofrida que se pode impor a alguém. Recentemente a gente viveu essa experiência com a pandemia, e aí a gente está vendo agora também muitos problemas, né, em relação à falta da conexão, a falta que a conexão faz, né? E a solidão da gente não pertencer e não se encaixar, às vezes num grupo, às vezes na família, às vezes no trabalho. Todos nós em algum momento temos isso, né? Mas o fato é que a solidão, como ela também tem sido um aspecto importante do contemporâneo, a gente também pode analisar esse aumento, né, das pessoas tendo a queixa da solidão em função desse não se encaixar, de não conseguir se sentir pertencendo com uma estabilidade, né, a algum grupo. E essa desconexão, então, ela vai causar problemas, porque além de doloroso, a gente não pode ficar sem, e isso vai fazer uma falta danada na nossa vida, né? Então, o sentimento de conexão, por exemplo, a gente pode pensar na amizade, né, em como é bom a gente trocar com outra pessoa, a gente cuidar de outra pessoa quando ela precisa, né, ser afiliado, né, são várias palavras querendo dizer a mesma coisa, ser afiliado, se sentir parte, né, isso é uma delícia, né, sentir-se ligado aos outros, então diminui o medo de situações difíceis. Isso a gente pode ver claramente quando a gente está amparado em grupo, né? Quando a gente tem a nossa patotinha ali, que a gente pode, então, ver que a gente tem o apoio, que a gente tem o suporte, a gente realmente tem mais coragem, a gente se sente mais forte, se sente mais protegido para encarar essas situações difíceis. Tá? Aí uma outra questão que ela vai trazer é que, aspas, até nas melhores das circunstâncias, nem sempre os outros são capazes de nos trazer o sentimento de pertencimento. Então isso é um fato que também se encaixa profundamente no universo da meditação como uma ferramenta para o bem-estar, né? Porque por mais que pessoas, família, amigos, marido, namorada, goste da gente, o fato é que em algum momento, por alguma razão, essas pessoas não vão poder te dar exatamente aquilo que você precisa. Ou porque não entenderam direito a situação, então é uma situação muito diferente, ou porque elas próprias estão atravessando situações difíceis também. Então, na meditação, o nosso foco, o nosso objetivo é a gente se envolver com a gente mesmo nesse auto-pertencimento, né? Que eu chamo de refúgio interno, que é onde a gente consegue dar uma equilibrada nesse pertencimento sem ficar tão dependente do outro, né? E ela traz, então, que a solidão, geralmente, é uma forma das pessoas se isolarem, porque a gente tem, então, essa relutância em relação à falha, a gente tem vergonha, a gente se esconde pelo sentimento de inadequação, e isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Esse movimento, me sentir inadequado, eu fico com vergonha e eu me isolo, porque eu trago a culpa para mim, né?
quase que invariavelmente a gente traz a culpa pra gente. Essa que é a questão, né? E a gente faz isso porque a gente tem medo do auto-julgamento. Do julgamento, aliás. A gente se auto-julga muito criticamente, então a gente tem medo do julgamento do outro. Então a gente prefere se recolher, a gente prefere se esconder, na verdade. Porque dentro do nosso mundinho, a gente pode fazer as coisas do jeito que a gente quer, a gente não tem o olhar do outro, a gente não vai se sentir reprovada. Então, é um impulso pela vergonha e pela culpa você querer se isolar em você mesmo, mas que isso só piora a situação, porque sem conexão você não vai ter uma saúde mental, você não vai ter uma vida saudável, uma vida satisfatória. Vai ter sempre uma coisa ruim, porque a nossa conexão ela é necessidade básica do humano. Então, quando a gente coloca essas viseiras, ela chama de viseira, eu achei interessante. Essas viseiras, né, de se esconder por causa de medo de não ser aceito, elas têm um problema. Elas até podem te fazer se sentir protegido, mas você também começa a deixar, com esse medo, de ver as mãos que estão estendidas para ajudar. Então, você começa a ficar nesse distanciamento, numa desconexão que você está cultivando muitas vezes, na maioria das vezes, sem saber. E isso faz muito parte da nossa realidade atual, né? E aí ela fala, uma frase, que se pudermos lembrar em cada queda e fracasso que essa é a nossa experiência humana compartilhada, o golpe é suavizado. E isso, gente, parece uma coisa assim, essas dicas que ela vai dando no livro, que vem acompanhado de práticas, funciona muito, né? Eu que medito diariamente, a gente começa a ficar muito atento e muito sensível quando você está se criticando duramente. Imediatamente você substitui aquilo. Não, peraí, eu não tive culpa. Né? E você traz o aspecto amoroso melhor para você. Agora, se você não percebe, você segue fazendo, né? A autocrítica, o autojulgamento, a autossabotagem, né? Então a meditação ela faz assim a gente se acalmar, a gente se desligar daquela agitação interna, e a gente fica muito mais, que é uma das funções da meditação principal, que é você ter um refinamento da consciência. Então, essas dicas que ela dá, olha, menos, né? Quando a gente está dramatizando uma coisa, como se aquilo fosse durar essa existência, todas as outras encarnações, né? E das gerações todas, enfim. É a gente trazer para a realidade que é essa. Escuta, isso é a vida. A vida é essa. Ela é composta de alegria, de tristeza, de fracasso, de frustração, de não vai dar. Isso é a vida. E qualquer coisa que a gente crie, pense, ou mesmo se culpe, isso não vai... Culpa não enrijece caráter, gente. Pelo contrário, vai te deixando cada vez mais inseguro e mais isolado, tá? E, infelizmente, a nossa cultura valoriza a gente ser diferente dos outros. Então, a gente persegue a diferença, quando na realidade a gente faz parte da espécie humana. E a gente é muito parecido. Na dor isso fica evidente. Mas no sofrimento, na alegria, as outras coisas são ego, coisas que a gente também vai construindo por querer ser diferente, por querer ser melhor, né? Agora, se a gente tirasse essas construções, se a gente pegasse a essência do humano, a gente ia se deparar com isso, né? Com essa espécie que ela se vê no outro. Então, peraí, a gente está no mesmo barco, né? Ela vai falar também do jogo de comparação, que é essa questão de você querer ser o diferente, o melhor, o ser uma pessoa diferenciada. Algumas pessoas falam isso. É sempre assim, um plus, mas tudo bem. Em relação a quê?
ao outro. Então essa questão, ela é muito presente na nossa sociedade. A gente precisa fazer um esforço reflexivo, né, para a gente poder sair dessas armadilhas. Porque é uma furada você acreditar numa coisa que não é, com uma crença de perfeição, com uma crença do controle. A gente tem que melhorar isso, né? Então, o ser especial, ser acima da média, o egoísmo da nossa sociedade atual, né? Que a nossa sociedade, ela é individualista, ela é egoísta, né? O problema disso é que ela gera como produto a comparação. Então eu costumo falar, se você coloca, né, a criança desde pequenininha lá, a mãe vai levar a criança de 2 anos, 3 anos na escola. Ali já dá pra ver. É mãe comparando com mãe, as mães comparando os filhos uma com as outras. Isso fica muito evidente, então, nossa, aí é bullying mesmo. Na época que vai aprender a ler, quem lê primeiro, quem não leu primeiro, né? Então, a comparação, ela vem desde a tenridade, ela é cultuada na nossa cultura. Eu digo na nossa, porque nesse tempo, né, nesse mesmo momento histórico, sócio-histórico, outras civilizações não são assim. Existem civilizações muito mais coletivistas, como via de regra acontece no Oriente, né? A gente pode destacar aí a Tailândia, por exemplo. Nessas tradições, você ser legal com o outro é um valor para todo mundo. Então, o outro, ele passa de ameaça a importante. Então, a gente está falando aqui de Ocidente, então é importante a gente saber que isso não acontece em toda civilização. E sequer é uma condição humana. Isso é uma invenção criada, que a gente entrou nesse barco de gaiato, porque o nosso barco é outro, é aquele que está todo mundo junto na experiência humana, e a gente não se dá conta que a gente faz comparação o tempo todo, e comparação afasta. Comparação, ela é uma máquina de fazer julgamento e auto-julgamento, tá? Então ela dá um exemplo, de uma funcionária que ela foi no final do ano, né? Agora é uma época que as empresas avaliam, né? Então ela foi elogiada, né, pelo chefe, diz que ela, durante o ano, ela foi muito destacada e que ele então estava dando os parabéns para ela. E por conta desse destaque no ano, por conta dela ter sido tão satisfatória, que ele estava então dando um bônus de 5%. E ela ficou muito feliz, né? Quem que não gosta de reconhecimento? Maravilhoso, né? Então ela ligou pro marido, ele falou que ia botar um champanhe para gelar, ela estava toda feliz, e aí ela começou a pegar a bolsa, tal, botar o casaco. Ela ouviu um colega falar pro outro colega que o chefe elogiou muito ele e que ele ganhou 10%. Imediatamente toda a felicidade dela foi pro ralo. E gente, isso não é clichê, isso a gente faz. Ou seja, o elogio que o chefe fez, o bônus que ela ganhou, acabou naquele momento. E ela chegou em casa e nem quis comemorar nada, porque não tinha mais o que comemorar. Então, olha só, se a gente colocar isso em situações cotidianas, né? Olha a cilada que é a comparação. Por isso que quando as coisas estão começando a se espalhar muito, sempre a máxima na meditação é: volta a atenção para você, gere energia com a meditação, equilibra, acalma e depois você faz qualquer coisa. Porque nessa situação a gente não consegue conter o impulso, né? É um impulso e na verdade não tem sentido. E a gente faz. E até o desejo de sucesso, então todos nós temos desejo de sucesso. Sucesso é maravilhoso. Eu mesma tenho vontade de fazer várias coisas, eu quero terminar o meu livro que eu estou escrevendo, eu quero que o meu livro também seja um sucesso, né, que toque o coração das pessoas pra caramba, né, que eu seja reconhecida, que eu também continue dando aula, que eu tenha muitos pacientes, enfim.
né? A gente quer, isso é bom, isso é saudável, né? Mas se eu vinculo isso, como normalmente acontece, o meu desejo de sucesso é para ser aceito pelo outro, a gente vai estar vulnerável igual esse exemplo da pessoa que não sustentou a alegria dela pelo que ela realizou. Se o outro realizou mais, então o meu não vale. O que eu realizei não vale, né? Aí ela vai aprofundar nessa questão do nós contra eles, que é, na verdade, a comparação. Né? Aí ela traz a comparação entre grupos, né? E aí ela dá o exemplo lá, porque ela é americana, dá o exemplo. Né? Democratas, republicanos, né? Cristão, muçulmano. E quando a gente está envolvido nesse grupo, o que acontece? A gente se sente protegido, a gente se sente pertencendo, a gente se sente seguro, a gente se sente aceito. É gostoso, é muito bom, né? Mas acontece que a gente não pode perder de vista que essas circunstâncias favoráveis com quem pense parecido, essa identidade de grupo que a gente costuma falar, ela tem o limite daquele grupo. Né? Essa identidade não é da raça humana como um todo, né? Isso é cilada. Né? As pessoas começam, dentro daquele grupo, construir verdades e elas acham que tem que ser verdade absoluta. Né? Todo mundo tem que aceitar. E isso é um equívoco, mas acontece. Né? E finalmente, assim, fazendo divisão, né, entre os nossos semelhantes, a gente não tem chance de conseguir alguma satisfação duradoura, uma satisfação importante, uma qualidade de vida nessa experiência humana. Porque quando ela fala experiência humana, vem cá, gente, a gente erra, tal, Agora, a experiência humana é cada minuto. Cada minuto que eu deixo de ser feliz, de ter bem-estar, de cultivar o meu bem-estar, eu estou comprometendo a minha experiência humana. E de repente, acaba. Esse é um susto que a gente leva só quando tem uma questão iminente de morte, e que depois a gente volta nesse automatismo de comparação, de culpa, de isolamento, e a gente não capta o negócio maior que é a experiência da vida, que é essa natureza humana compartilhada, né? E então, quando a gente foca só no grupo e naquela visão do grupo, né? Também tem uma questão de superioridade, porque a gente até está num momento político que isso fica bem claro, né? Cada grupo nessas polarizações, que nunca é saudável, né? De nenhum ponto de vista da psicologia, das teorias psicológicas, das teorias filosóficas, isso não isso empobrece a realidade, né? Porque cria rigidez de cada lado. Então a gente não tem ali a linha do meio, que seria o equilíbrio. Mas cada grupo, ele cultiva um sentimento de superioridade, ele se sente acima da média cognitivamente, isso tudo, ele começa a se ver, porque a gente já viu em outros capítulos, a gente tende a se superestimar, muito mais do que na realidade a gente das nossas qualidades. Isso acontece, tem várias pesquisas mostrando. A gente faz isso com o grupo também, mas aí você é superior e tal, em relação a quem? Ao outro grupo. Aí o outro grupo é o quê? É inferior, é abaixo da média. E isso promove preconceito, isso promove o ódio, que é decorrente dessa divisão. E aí ela fala o seguinte: quando incorporamos um grupo, nossa identidade, nosso valor próprio atrelado àquele ideal, a gente pode restringir a realidade. Então é sempre importante a gente não perder esse senso de experiência humana mais amplo, porque é aí que está o equilíbrio e onde a gente vai encontrar algum respiro. Isso é tão real
que quando, principalmente com sentimento de tristeza, que o Paul Ekman que fala que é um sentimento de tristeza, quando você olha alguém triste, você percebe o olhar de alguém triste, quando você percebe a voz de alguém triste, é uma coisa que toca o coração do outro profundamente. Todo mundo que percebe a tristeza no outro tem, segundo os estudos do Paul Ekman, que é um psicólogo americano, tem um impulso de querer ajudar. É uma coisa que não está nem combinado, não está nem querer ser bonzinho, mas é comovente. Você se vê naquela tristeza, porque em algum momento você teve, em algum momento você pode ter. Isso é uma coisa que a gente tem que se conectar. E a gente suavizando sempre que possível esses extremismos, esses exageros que levam à divisão da espécie, né? E essa identidade coletiva, que é eu sou melhor, o outro é pior, é a raiz de todos os conflitos. Aí ela vai falar desde o futebol até a guerra, né? E o conflito, segundo um estudo também que ela traz no livro, no 4º capítulo, o conflito sempre diminui quando a gente estende o sentimento de pertencimento a toda espécie humana. Senão ele só aumenta. Porque eu só aumento a divisão. Eu só aumento a diferença. Quando a gente, então, reconhece que a gente está interligado, mas você pode falar, Viviane, esse papo aí é muito negócio de meditação, a vida não é assim, o ser humano é mau, o ser humano a gente não pode confiar. Olha, a gente tem que entender que se a gente pegar aí os principais nomes da filosofia oriental, por exemplo, Confúcio, né, eu trazer o confucionismo, né, se a gente pegar o Lao Tse, trazer o taoísmo, se a gente pegar o Buda, trazer o budismo, não é isso que eles descobrem quando eles se iluminam. Se a gente pega do nosso lado Jesus, se a gente pega Sócrates, Platão, Aristóteles, não é isso que eles falam quando eles estão comparando lá felicidade hedônica e eudaimônica. Por exemplo, a felicidade realmente não é a que está fora. Ou seja, não é essa segregação, é a que a gente constrói dentro. E é sempre a partir e com a visão do coletivo. Então, se o mundo está diferente agora, a gente tem que ter uma disposição para não entrar nessa barca furada, porque essa não é a nossa barca de humanos. Essa é uma conjunção social. E se a gente pegar sociólogos importantes, agora eu tenho até vontade de fazer um estudo comparativo com Durkheim, por exemplo, que é talvez um dos principais da modernidade, que ele fala o tempo todo, na teoria dele, muito estudada até hoje, que da solidariedade. Ele faz uma linha lá da solidariedade orgânica e mecânica, e ele vai desenvolvendo exatamente isso que o Christian Neff traz aqui, né? Tem outra teoria, que é a teoria da dádiva, que é dar, receber, retribuir. Então, a gente não está falando nenhum absurdo, nenhuma coisa de querer ser bonzinho. Qualquer outra coisa fora do entendimento de reconhecer que a gente está interligado, que não tem escapatória se a gente fugir disso em relação a bem-estar, a satisfação, a contentamento. Isso não é uma visão exclusivamente da Christian Neff. Ela simplesmente está trazendo essa evidência por um viés da meditação da autocompaixão. Tá? Então ela vai dizer que o reconhecimento da humanidade comum incorporada à compaixão é a força de cura tão poderosa e que a gente, uma vez que acessa, a gente não precisa, porque a compaixão ela já pressupõe o outro. Então a minha conexão já se estabelece, né? A autocompaixão é a conexão comigo mesmo. Então, se tá complicado eu ter a compaixão ali, eu também tenho onde me segurar, não sendo cruel, podendo ser mais amoroso comigo, mais gentil, entender os momentos que eu tô mais frágil, os momentos que eu preciso de ajuda até para poder pedir, para poder receber, né? Mas é sempre esse envolvimento da conexão,
tá? Aí ela vai falar do ponto, que eu acho que é uma das principais causas do sofrimento, que é essa ilusão, que a gente já falou há pouco, da perfeição. É como, se você se esforçar muito, se você realmente for determinado, se você realmente fizer tudo certo, você vai conseguir. Será? A perfeição? Isso é uma crença tão limitante quanto falsa. E a gente não precisa parar tanto para refletir sobre isso, porque a gente rapidamente vai concordar. Só que a gente vê com muita frequência perfeccionistas à nossa volta, controladores à nossa volta. E essas pessoas, por que elas estão sempre tensas? Por que elas estão sempre com aquela imagem assim do pensador do Rodin, que eu falo que o pensador do Rodin já é uma espécie assim de modelo, né, da raça humana que pensa. Eu já acho ele um sofredor danado, sabe? Eu acho que se ele tivesse uma cuca boa, ele não ia estar naquela sofrência daquela estátua, não. Mas enfim, o perfeccionista, né, ele tem uma necessidade compulsiva de realizar e alcançar seus objetivos. Até aí tudo bem, todo mundo quer alcançar os seus objetivos. Porém, sem tolerância quando não consegue. Então, quando não consegue, o que ele faz, né? Vale culpar o outro, vale culpar a família, vale culpar a sociedade, vale se culpar, porque essa daí, quem culpa os outros não escapa de se culpar, né? Você é tão cruel na sua autocrítica quanto você é crítico do outro. Então, e aí, essa não tolerância é uma ingenuidade, se a gente for pensar no psiquismo, né, nas condições humanas, assim, que tem tanta singularidade, que envolve a nossa trajetória, como que a gente experimentou a vida, quais os desafios que a gente teve na vida, como que a gente construiu as nossas verdades, como que a gente tem os nossos limites. É singular, é de cada um. E, no entanto, quando a gente não consegue a perfeição, que é quase sempre, né? Ou sempre, porque a gente nunca está satisfeito, a gente fica com estresse, não sei se vocês já sentiram, ansiedade, né? Que é fruto dessa expectativa super elevada e irreal. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente idealiza. A gente tem que ter muito cuidado com a expectativa. Aliás, para o Buda, que tem uma influência muito grande nessa temática da Krishnamurti, porque a meditação da compaixão, da qual decorre a meditação da autocompaixão, é uma prática budista para justamente você sempre, todo dia, você fazer um treino mental para você ter olhar pelo outro, para você não se desconectar, né? Mas para o Buda, muitos falam a causa do sofrimento é o desejo. Não, o desejo é maravilhoso. Quem está vivo tem desejo, né? Mas é o apego que você cria no desejo. Aí você fica refém dele. Você não consegue mais ser feliz se você não realizar aquilo. E para a gente realizar o que a gente deseja, novamente, gente, é praticamente um milagre quando acontece. Se a gente pegar uma cena, vocês podem pegar a cena que vocês quiserem. Por exemplo, eu me programei para fazer uma live às 7 da noite, né? Então eu fiz tudo que eu tinha que fazer de dia, eu atendi, me dei uma arrumadinha, tal. Nesse ínterim, entre eu ter me preparado, ter feito aqui minhas anotações do livro, me dispor para estar aqui diante de vocês, olha quanta coisa que podia ter acontecido. Agora, inclusive, poderia parar. Um telefonema ruim, um mal-estar que eu tivesse, um apagão que desse aqui no meu apartamento. A gente não se dá conta de como a gente depende de tanta gente e de tantas circunstâncias externas para aquilo que a gente deseja acontecer.
Então, como é que você vai ser rígido quando uma coisa não dá certo? Sendo que você depende de todas essas variáveis externas que não tem controle. Então, você só pode adoecer mesmo. Se a gente não controlar essa expectativa e essa intolerância à frustração, você vai ter uma jornada nessa vida muito insatisfatória. O que é uma pena, porque as coisas boas acontecem também, né? Então, estar vivo pressupõe luta e desespero, pressupõe alegria e glória. A questão que me chama muito, agora a gente deu o exemplo daquela secretária que ficou feliz quando o chefe elogiou, mas quando descobriu que elogiava mais um amigo, ficou chateada e acabou com a alegria dela, né? O que a gente tem que entender é assim: quanto tempo dura a satisfação de uma conquista? Desde a conquista, por exemplo, de um emprego que você lutou muito para conseguir, ou de um título, ou de um dinheiro, ou de um relacionamento, ou de uma promoção. Quanto tempo você consegue sustentar a satisfação da alegria? Normalmente, o que eu vejo, e comigo mesma, né, a gente substitui rápido por um outro problema. É como se a alegria não tivesse muito espaço dentro da gente. Vamos passar rápido, vamos para o outro problema que a gente tem que... Então a gente vai passar a vida aqui pagando boleto. Tem que fazer problema, preciso de um problema para viver. Vamos lá, qual é o próximo? E aí você deixa de cultivar o contentamento. Então é natural que a gente sofra um desequilíbrio, que a gente sinta mais insatisfação do que satisfação, mas de fato acontecem as duas coisas. Então cuidado quando a gente estiver dramatizando muito uma cena, quando a gente estiver potencializando muito uma frustração, porque uma pergunta que a gente sempre deve se fazer é: uma coisa é o sofrimento que é inevitável, mas eu estou acrescentando mais dor ao meu sofrimento? Porque se você estiver fazendo isso, você pode parar. Aliás, você deve. E ela mostra isso no livro, tá? Então, falando mais um pouco, ela dá mais um pouco no decorrer do 4º capítulo, ela fala de interconectividade. Quem somos faz parte, então, de uma infindável lista de condições econômicas, genética, cultural, familiar. A nossa leitura do mundo, ela está associada a todas essas informações aí, ó. Né? A gente acha que a gente é muito autoral, né? Mas na verdade a gente tem essas influências, o que aliás a gente tem que botar um pezinho atrás, porque o que a gente pensa é apenas um grão de areia no oceano, diante de todas as outras possibilidades, das condições de todas as outras pessoas. Então, quando você estiver diante de um comportamento ou um traço indesejado, é simples. E na prática, isso também é simples. A prática está no livro, está em forma de exercício, mas eu já gravei, vou deixar lá no YouTube em forma de meditação. Você substitui a autocrítica pela autoavaliação. Quando ela fala autoavaliação, é mais ou menos assim, faz uma autoanálise, né? Assim como quem faz a autoanálise é quem já fez análise, para a gente poder ter essa visão mais ampliada, essa autoavaliação também diz respeito a quem faz meditação, porque toda meditação você cria uma distância entre você e a sua mente que é a soma dessas informações aí, ó, do contexto genético, econômico, cultural, familiar, nos quais você está inserido, porque a vida é mais. Então, quando você consegue alguma liberdade em relação a essas fixações, a esses condicionamentos, você ganha visão. Por isso que a meditação faz a gente lapidar a consciência, por isso que ela é muito disputada hoje no campo científico. Lapidar a consciência, lucidez, gente, que eu chamo de gambiarra do Buda. O Buda se iluminou, então a gente pega a gambiarra da iluminação e a gente fica com lucidez, já está ótimo. Já está ótimo. Então, se todos nós, então, domássemos os nossos padrões de comportamento disfuncionais, tudo seria maravilhoso, a gente seria um robô. A gente ia lá, reprogramava tudo
e ok, a gente não reproduz mais. Inclusive porque a gente costuma errar no mesmo ponto. Que são o que a gente costuma falar assim, ah, mas isso é o meu ponto fraco. A gente costuma, né? Então, os nossos problemas, eles não são exclusivamente pessoais. A gente tem essa herança toda aí da nossa existência, das instituições que fizeram parte da nossa vida, da nossa composição humana, e são inúmeros fatores que a gente não identifica. Então, também, o fato da gente não identificar, que a gente pode dizer ali que está no aspecto mais emocional, que a gente poderia dizer inconsciente, né? A imagem do inconsciente, a gente sempre dá do iceberg. O iceberg tem uma pontinha assim, que é aquela que a gente vê, que é a consciência. E toda aquela imensidão está debaixo do mar e a gente não vê. E não adianta muito querer ter a pretensão de entender, porque o máximo que a gente consegue com análise e com meditação é a gente se aproximar mais desse inconsciente pela linguagem do inconsciente, que não é a razão, né? É a associação de ideia. Então, ela pede pra gente fazer autoavaliação. Então, eu mesma sempre me vejo, depois da meditação, fazendo isso, né? Quando eu tô com um pensamento que tá circular, né? E geralmente é um pensamento que eu sei, que eu me dou conta que eu tô acrescentando mais dor ao sofrimento, eu pergunto, vem cá, eu preciso continuar fazendo isso? É claro que a maioria das vezes não. E aí você faz exatamente como você faz com a meditação. Veja, não é negar o problema. Porque o problema, quando eu falo pensamento ruminativo e pensamento circular, eu já deixei de estar buscando solução para o problema há muito tempo. Eu já estou naquela roda que não sai do lugar. Isso é disfuncional, eu tenho que sair dali, né? Então você faz igual com a atenção na meditação. Olha, leva a sua atenção para o abdômen agora, para a barriga. Olha a barriga, subindo e descendo, como você respira, inspira. Mas olha, vem um pensamento aqui que está arrastando. Solta ele, volta para onde? Volta para cá. Ah, mas o outro, e é isso. O que não pode é a gente ser arrastado o tempo todo e sequer ter noção que a gente está sendo arrastado. E isso acontece. Isso acontece, tá? Aí ela vai fazer um outro contraponto. Ela adora contraponto, a Krishnaf. Eu acho legal que elucida. Entre julgamento e sabedoria discriminativa. Então ela vai dizer o seguinte, né? Que o julgamento, ele separa ruins dos bons, com rótulos simplistas. Porque, gente, vamos combinar que você falar assim, eu sou do bem, meu grupo é do bem, eu tô meio... Agora tem uma onda assim que eu também acho muito simplista. Eu tô do lado certo da história. Gente, isso é simplista, sabe? Tem um monte de conjunção por trás dessas ideias, né? Agora, então, se eu não julgo, eu vou fazer o quê? Aí entra a sabedoria discriminativa que ela está trazendo, né? Que é reconhecer uma situação problema, reconhecer uma injustiça, reconhecer um prejuízo e buscar identificar as causas que levaram a isso. O julgamento não. O julgamento ele fala assim, eu sou bom, você é ruim. Acabou, ponto. Até tem, isso é uma coisa que fala, é isso e pronto, acabou, ponto. Aí, acabou o diálogo, acabou troca, acabou enriquecer o diálogo, acabou ampliar a visão, acabou. É pobre, né? Então ela dá o exemplo do ladrão, né? Tem um exemplo do ladrão que você pode julgar um ladrão. Ela dá um exemplo de um ladrão que tá lá, aqueles típicos dos Estados Unidos que entra numa loja que vende tudo lá, que eu esqueci o nome agora, e aí ele acaba... tem uma reação e ele acaba atirando e pegando no braço da... Então, que monstro! Isso é um exemplo da Krishnaf, tá? E o julgamento, então, é mais fácil. Ele é um monstro
E eu tô do lado de que nunca faria isso, né? Gente, né? Aí ela traz toda a história, né? Que você pode, se você fizer uma avaliação através da sabedoria discriminativa, você pode ir mais fundo um pouco. A gente pode muito mais que julgar como humanos. Vamos lá, gente, né? E fazer esse movimento em direção ao outro, de reconhecer, puxa, né? Quais são os padrões desse criminoso, a vida que ele levou, o contexto dele, para ele se enfiar numa vida sem sentido dessa, numa fria, agora vai preso, olha só o que ele fez com a vida dele, né? Certamente, a gente indo um pouquinho mais fundo, a gente vai encontrar as razões, né? É muito triste a gente começar a fazer segregações assim de determinados grupos. Eu trabalho muito com jovem em favela, isso faz várias décadas, né? E até hoje. Então eu vejo um barulho. Eu vejo muito que tem um biotipo do menino, né? Do morro, que quando alguém tem que falar bandido, colocam aquela imagem, como se todos que morassem no morro fossem bandidos, e quem tivesse no asfalto naquela mesma idade fossem pessoas totalmente do bem. Gente, a gente precisa ir além disso, através da sabedoria discriminativa, e não ficar só no julgamento. E ela traz uma própria frase do Jesus, né, que é conhecida: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então a gente acaba aqui, acabamos com Jesus, então, essa primeira etapa. Eu vou pedir de novo para vocês curtirem, se inscreverem no meu canal, que eu tenho pouquinha gente lá, mas eu também estou fazendo despretensiosamente, como falou a Maria Lúcia, mas com desejo de que mais gente seja tocada por esse livro, né? Que é um livro prático, é um livro que ajuda mesmo. Se você ler, se você for, depois de ler cada capítulo, dar uma passadinha lá e ver esses comentários de cada um que eu faço, e se vocês também pegarem e fizerem as meditações que também estão lá em cada capítulo, isso vai ajudar muito, como tem ajudado, como no mundo inteiro terapeutas têm indicado esse livro, né? Então, chegam lá no meu YouTube Viviane Giroto e vão lá, que tá tudo certinho lá para vocês. E eu vou disponibilizar esse vídeo assim que o Henrique receber, então vai ser essa semana ainda, mas não vai ser hoje porque eu não sei colocar no YouTube, tá bom? Então, obrigada, uma ótima noite e fiquem bem.